Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Pra gente tem o SUS, mas pros cachorrinhos geralmente não tem. Ou você paga o particular, ou então tem que deixar e aí sabe que ele vai mancar pro resto da vida, ou às vezes pode morrer se acontecer alguma coisa mais grave. E agora, tendo essa opção, a gente fica feliz. As clínicas e hospitais veterinários só perdem para os pet shops e são o segundo principal canal de acesso a produtos e serviços para animais domésticos no Brasil, com um faturamento estimado em quase 10 bilhões de reais no ano passado. Um mercado que só não é maior porque uma grande parte dos brasileiros não tem renda suficiente para arcar com o tratamento de seus animais. Nos últimos anos, surgiram os primeiros hospitais veterinários públicos em algumas capitais, mas a necessidade de atendimento ainda é muito maior que as vagas disponíveis. O Jornal da Record produziu uma série de reportagens especiais sobre o atendimento nesses hospitais. Quem pode levar seus animais em hospitais veterinários públicos? Quais são os principais problemas de saúde atendidos? Como as mudanças de hábitos dos brasileiros afetaram os cuidados com seus bichos de estimação? Para tratar do assunto, o 15 Minutos de hoje recebe Anali Xavier. Ela é coordenadora de saúde e proteção ao animal doméstico da Prefeitura de São Paulo. Bem-vinda ao nosso podcast, Anali. Muito obrigada, Celso. Que tema interessantíssimo para a gente conversar. E quem me acompanha nessa conversa é André Tal, repórter do Jornal da Record, que participou da série especial. André, você acompanhou o atendimento num dos 4 hospitais da Prefeitura de São Paulo. É muita gente preocupada e ansiosa com animais que, na verdade, já são parte das famílias, não é mesmo? Oi, Celso. Oi, Anali. Sempre um prazer participar do podcast. Sim, Celso, a cidade de São Paulo tem 4 hospitais veterinários públicos que recebem mais de 27 milhões de reais por ano e fazem 131 mil atendimentos. Eu acompanhei o atendimento em um deles e vi de perto a rotina da emergência, dos tratamentos eletivos, das cirurgias e da luta dos profissionais para salvar a vida dos animais que chegam, muitas vezes de tutores que não têm dinheiro para pagar o veterinário particular e conseguem um atendimento no hospital público veterinário. Anali, é um trabalho importante, mas que ainda não consegue atender a todas as pessoas que precisam desse serviço na cidade, é isso? O serviço, o atendimento voltado aos animais de estimação, aos cães e gatos aqui na cidade de São Paulo, ele é uma política pública que já existe há muito tempo na capital. Hospitais veterinários esse ano aqui em São Paulo completam 11 anos, começamos com a unidade leste, depois expandiu para norte e nos últimos 2 anos, um pouquinho mais de 2 anos, a gente já inaugurou mais 2 unidades. A unidade na Zona Sul, que a gente inaugurou no meio do ano de 2020 e agora nós inauguramos no ano passado a unidade oeste para atender a demanda da população, que de fato percebemos que durante a pandemia houve um crescimento importante na procura, principalmente por conta da queda de salário, enfim, ficaram muitas pessoas desempregadas e por isso houve aí uma demanda. Então, a Prefeitura de São Paulo é precursora, pioneira nesse atendimento à população e reconhece a importância de que o serviço esteja de fato voltado à população que necessita. Quem é o público que a gente atende na cidade de São Paulo? Quem mora na capital e possui cão ou gato e que esteja, de fato, considerado uma situação de baixa renda. E também é importante falar sobre essa série que a Record produziu, no sentido de trazer a compreensão para a população de quem deve procurar o serviço. Quando a gente fala que o atendimento que tem fila ou não tem, é importante destacar que, primeiro, urgências e emergências não requer senha, não requer fila, é chegar e ser atendido durante o horário do atendimento da unidade. Situação número 1. Então, muitas pessoas que não sabem disso e por isso que a série pode trazer essa compreensão, é que se for um caso de urgência e emergência, essa pessoa será atendida a qualquer momento do funcionamento do hospital. Segundo, são as especialidades, aquilo que a gente fala que são os atendimentos de baixa e média complexidade. Ali, o primeiro hospital veterinário público foi inaugurado em São Paulo em 2012. E antes disso, a única opção para as famílias que não tinham dinheiro para pagar o tratamento eram as universidades. Eu pergunto, o número de atendimentos gratuitos era muito menor do que o atual?
Bom, se a gente considerar que nem existia atendimento público e todos eles nas faculdades eram pagos, é infinitamente enorme o número que a gente apresenta hoje de atendimento. E é importante também dizer que se as pessoas às vezes procuram uma unidade e não são atendidas, são pessoas que não são ou baixa renda ou não moram na cidade de São Paulo, e esse é um número importante para a gente trazer. Não sei se vocês sabem, 10% hoje das pessoas que procuram um atendimento não mora na capital e, portanto, não vai ser atendida. E 40% não é considerado baixa renda. Então, as pessoas, às vezes, acabam se dirigindo ao hospital sem conhecer a regra, e é importante que a gente esclareça. Então, o número de atendimento que a gente oferece hoje é um número muito importante e que a gente vem crescendo aí nessas 2 últimas inaugurações, e estamos em estudo para oferecer mais uma unidade. Aliás, por falar em mudanças nos cuidados com os animais domésticos, há algumas décadas, cães ficavam nos quintais das casas e comiam restos de comida. Hoje, cães e gatos vivem dentro de casa e grande parte deles come ração. Essa mudança de hábitos influi de alguma maneira na saúde desses animais? Sem dúvida, a relação homem-animal, ela vem mudando radicalmente nos últimos anos. Se a gente pensar aí, fazer uma linha de corte na década de 70, quando a gente enfrentava a raiva, de fato é isso, os animais ficavam nos quintais e hoje eles têm acesso à nossa casa. Então é natural que esses animais vivam mais, porque hoje existem mais tratamentos, é natural que a gente observe mais os nossos animais, porque eles estão muito próximos. Então a gente consegue perceber, o tutor pode perceber mais sintomas, e antigamente não era percebido porque o animal ele cuidava da casa, ele ficava no quintal com uma tarefa, vamos dizer assim. Hoje não, eles moram na nossa casa, dormem na nossa cama, são considerados por muitas famílias filhos, né? A percepção hoje é totalmente diferente. Os hospitais públicos recebem animais de famílias que não têm a mesma renda e estrutura que aquelas que conseguem pagar pelo atendimento. Há diferença nos problemas de saúde dos animais que vocês atendem em comparação com os levados a hospitais veterinários privados? Sim, existem muitas diferenças e a gente pode aqui citar algumas delas. Claro que tem algumas doenças que elas vão ser comuns independentemente da condição social da família, mas muitas vezes pela falta de acesso à medicina veterinária, esse paciente não tem a regularidade de atendimento veterinário para que se seja percebida aquela alteração logo no início, então isso acaba comprometendo a saúde do animal. Vamos dar um exemplo aqui da vacina, e eu não falo da vacina antirrábica porque essa é oferecida pela prefeitura constantemente, todos os dias tem os postos de vacinação, eu me refiro à vacina de espécie específica. Então, essa vacina, a família que não tem esse acesso, também esse animal pode ser acometido por alguma doença infecciosa, por exemplo, que poderia ser evitada se ele estivesse vacinado. Então, sim, há diferenças. Uma outra diferença que a gente pode citar são os animais atropelados. O animal, quem pratica a guarda responsável, e é tão importante que as pessoas entendam desse tema e que conheçam antes, estejam muito conscientes antes da adoção, antes de decidir ter um animal de estimação, é porque é isso. Por exemplo, animais atropelados. O animal, ele não pode ter acesso, cão ou gato, não pode ter acesso à rua sozinho. Aquela famosa voltinha para que ele possa sair sozinho, isso não é certo, não pode ser autorizado. Deixar o gato também ter acesso livre à rua, isso faz com que esses animais sejam atropelados e aí a pessoa precisa sair numa emergência correndo para o animal ser atendido. Assim como o gato que mora num apartamento que não tem tela. Então, são coisas que é bastante importante a população observar, muitas vezes é por falta, inclusive, do conhecimento. Completando a pergunta anterior, doenças como giardia, parvovirose e leptospirose que indicam exposições a agentes infecciosos são comuns nos animais atendidos nos hospitais públicos de São Paulo? Também são comuns, mas não são os mais comuns, podemos dizer assim. A dificuldade de acesso a consultas também influencia no estado de saúde em que os animais chegam aos hospitais públicos. Alguns chegam lá com problemas em estágio mais avançados, não? Sim, mas aí se é uma urgência ou emergência, esse paciente vai ser atendido imediatamente ao chegar no hospital, dentro, obviamente, do horário de funcionamento. Agora, depois do atendimento no hospital, para voltar a ficar saudável normalmente, os animais precisam continuar os tratamentos ao voltar para casa, né? São fornecidos aí remédios para que os tutores consigam manter esses tratamentos? Em geral, o paciente ele tem medicação de longa duração, mas é natural que, por vezes, quando é um longo tratamento que não vai ser feito no hospital, que o paciente precise fazer a manutenção. E assim
como nos seres humanos, os animais têm doenças que exigem tratamentos caros, como câncer. Os hospitais públicos fornecem recursos como quimioterapia, radioterapia ou mesmo fisioterapia para a recuperação de fraturas? Sim, no grande leque de doenças que acometem aí a população animal, os hospitais estão preparados para fazer o atendimento. Agora, que tipo de animal é mais atendido nos hospitais públicos de São Paulo? Os cães são a maioria? Vocês também atendem pets mais exóticos, como iguanas ou furões? Não, nós atendemos cães e gatos, embora tenha crescido muito o número de gatos na cidade de São Paulo, ainda o número de cães é maior. Agora, seja em hospitais públicos ou privados, os animais domésticos precisam aí da atenção de seus tutores, né? Quem decide adotar um animal tem que estar consciente que isso inclui dedicação, cuidados e até mesmo gastos para garantir o seu bem-estar. Você acredita que essa conscientização está aumentando? Sim, está aumentando, há um esforço bastante importante, de modo geral, no país para conscientizar a população, mas é importante que a gente amplifique essa informação para que as pessoas aprendam. Como você disse, a relação tem mudado nos últimos anos e as pessoas precisam entender que cuidar não é a mesma coisa que deixar o animal sozinho num canto. Então ele vai precisar de atenção, não é só o cuidado veterinário, que isso é regular e que traz custo e que tem que ser pensado e ponderado pela família antes de ter um animal, mas não é só o cuidado veterinário, né? É a atenção, a preocupação em promover para esse animal a saúde física, mas também a saúde mental. Como? Fazendo esse animal passear, fazendo com que ele tenha gasto de energia e o tempo de vida desse animal. E aí a gente fala aí de uma média de 12, 15 anos e a pessoa precisa saber que se ela tiver, agora a família vai aumentar porque vai ter um neném, o animal vai continuar. Agora o animal ficou idoso e já não é mais tão ativo. Ele continua sob responsabilidade dessa família, a família vai viajar. Tem que ser tudo isso muito ponderado para que a família decida ter um animal. Todo o cuidado que a casa precisa ter na adaptação para receber um animal, seja a tela na janela, seja o portão para evitar fuga, seja o horário de quem vai fazer o passeio com o animal para que ele não corra o risco de atropelamento. Enfim, uma série de questões que a família precisa se adaptar para poder receber um novo membro da família. Anali, muitas ONGs se preocupam com relação à castração dos animais. Esses hospitais também oferecem esse tipo de serviço? A cidade de São Paulo tem um programa bastante robusto de castração para a população. A gente não coloca a castração dentro do hospital porque já existe um número grande de pessoas que são usuárias desse serviço. Então a gente leva para outras formas e oferece mais de 100 mil castrações todos os anos, castrações gratuitas, onde os animais são castrados, os animais são vacinados, são microchipados e registrados com o RGA. Como é que funciona essa castração na cidade de São Paulo? A gente tem clínicas contratadas onde a população pode escolher dentre estas clínicas a mais próxima ou a que interessar, a que preferir. A pessoa pode pedir a castração aqui em São Paulo pela internet ou em uma das praças de atendimento. Essa é uma das modalidades que a gente oferece. E depois a gente tem, para as áreas de maior vulnerabilidade, a gente leva o serviço que é móvel, que pode ser pelos castramóveis. Então em todas as áreas mais vulneráveis da cidade de São Paulo, a gente leva unidades móveis e ainda nas regiões onde a gente não chega com o castramóvel por questões físicas, né, porque é um lugar íngreme ou porque não tem como caber a energia ou água, a gente tem como fazer as equipes fazendo castração dentro de escolas. Então, aos finais de semana, as escolas cedem salas para que a gente transforme em centro cirúrgico e a gente poder fazer a castração dos animais. Então, é um programa robusto que a população consegue pedir o serviço. 80% das nossas clínicas hoje castra em até 10 dias. Então, basta ser morador da cidade de São Paulo, maior de 18 anos e ter cão ou gato para usufruir o serviço. Para o paulistano que não tenha recurso e precise procurar o hospital, quais são as unidades? Então vamos lá, na Zona Norte a gente tem uma na Casa Verde, a gente tem na Zona Leste, no Tatuapé, a gente tem na Zona Sul, Jurubatuba, e na Oeste, que fica no Butantã. No site da Prefeitura é possível encontrar toda a informação do endereço completo para facilitar que a população tenha acesso ao serviço. Muito bem, o 15 Minutos de hoje termina aqui. Eu agradeço a participação
participação e as informações da coordenadora de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico da Prefeitura de São Paulo, Anali Xavier. Obrigado, Anali. Muito obrigada. Um prazer falar com vocês. E também agradeço a presença do repórter André Tal, repórter do Jornal da Record. Obrigado, André. Obrigado, Celso. Obrigado, Anali. Obrigado a todos que nos escutam. Foi um prazer, é sempre um prazer participar do programa do podcast 15 Minutos. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.